Boas! Estamos começando mais o podcast Expresso Jurídico. Aquele espaço que a gente pretende encurtar o mundo jurídico do mundo empresarial para que a gente se entenda, todo mundo converse e saia mais esclarecido dessas nossas dúvidas do cotidiano, né? E hoje eu tenho o prazer, a satisfação de receber aqui, depois de muito insistir, vou confessar a vocês, foi uma pessoa difícil de trazer pela sua vida tumultuada, Pedro Artagão. Pedro Artagão, que é chefe há mais de 30 anos, né? Fundador do Grupo Irajá. Quem é aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, lembra do Irajá, lá em Botafogo, que era um restaurante, um dos melhores, né? E aí depois partiu para abrir rede. Foi super badalado na época da pandemia pelo seu arrojo, em que todo mundo estava fechando, quebrando. O Pedro vai, abre um restaurante, um bar-restaurante na Dias Ferreira, no Leblon, e aquilo explode e vira o Grupo Irajá, atualmente do tamanho, da potência que ele é, né? E eu queria... Isso tudo nós vamos conversar aqui durante o nosso podcast, mas, em primeiro lugar, eu queria de verdade, Pedro, te agradecer, que eu sei que sua vida é tumultuada. Pelo que eu saiba, você hoje tinha que estar até em São Paulo, deixou de ir para que eu e Felipe parássemos de te encher o saco para você vir aqui. Eu queria te agradecer isso. Bom, prazer imenso estar aqui. Realmente o convite já estava sendo... Já estava um pouco... a minha resposta estava um pouco atrasada, né? Mas valeu, a gente conseguiu coordenar as agendas. A vida ela é corrida, mas isso consta como um trabalho muito importante, até para, como você falou, para criar uma consciência desse mercado que as pessoas têm tanta opinião, e normalmente observam do lado do cliente e pela mídia, e quando na realidade a vida no negócio ela é bem diferente, né? Mas obrigado pelo convite. Que nada. Eu queria te perguntar o seguinte, e aqui eu estou querendo sair das perguntas óbvias, dos chavões, né? Mas eu fico imaginando o que é um cara com você, com teu potencial, etc. O que é que te chamou a atenção para você esse mundo da culinária? Estou falando que você fala, eu sou cozinheiro, né? Primeiro, qual é essa diferença de chefe para cozinheiro? E segundo, qual é essa vocação, né, de vir para esse mundo? Primeiro, chefe cozinheiro. Eu costumo dizer que chefe é uma posição, cozinheiro é a profissão, né? O cozinheiro, em determinado momento, quando ele começa a liderar uma equipe, começa a ter uma série de responsabilidades, e as pessoas se reportam a ele, vão até ele para aprender, para saber o que vão fazer, e etc., é porque ele se tornou um chefe, né? O grande problema hoje não, já há bastante tempo, dessa profissão e de algumas outras, é que as pessoas querem ser chefe antes de serem bons cozinheiros, né? E a gente vê isso muito na mídia social. A chefe fulano de tal. E aí, que você coordena... E parece que vira um título honorífico, né? Eu sou chefe, né? Porque praticamente é um rótulo, né? É um cargo muito emblemático, né? Uhum. Pessoa que galga numa profissão anos e anos para chegar ao ponto das outras se reportarem, buscarem ela como referência. Isso é uma história de vida para você virar um chefe, né? É que nem ganhar uma faixa preta. Você não bota a faixa preta e entra no tatame. Você ganha depois de anos e anos. Tem uma escala na cozinha para chegar a chefe, assim, de organização? Sei lá, você vai ser responsável em descascar a cebola, você bater o bife, você fazer numa cozinha, normalmente, se você parar para pensar no modo tradicional, que é praticamente mundial, você começa na pia, lavando o prato, lavando panela. E aí da pia você começa a ajudar algumas praças da cozinha no serviço bruto, que não requer muitas habilidades. Descascar uma cebola, descascar uma batata, separar uma entrega de hortifruti, arrumar estoque, essas coisas. E com o tempo, as coisas vão acabando surgindo para esse sujeito, que conforme ele vai fazendo o trabalho dele
com tempo para sobrar e aprender outras coisas, ele acaba sendo reconhecido e subindo no plano de carreira. Que aí, normalmente, depois de um PIA, vem um ajudante de cozinha. Aí, esse ajudante de cozinha pode ter, aí depende de onde for, ele pode ter níveis, né? No caso da minha empresa, tem um ajudante 3, 2 e 1. Quando ele chega no 1, ele já está pronto, apto para ser promovido para um cozinheiro. Aí é um cozinheiro iniciante. Aí tem o cozinheiro 4, 3, 2 e 1. O 1 praticamente já está apto para ser um chefe. Aí dentro de chefe de cozinha tem 5, 6, 7 posições até chegar a uma posição muito emblemática, que é de chefe executivo. E o chefe executivo é um chefe que ele tem um olhar mais estratégico, ele participa do trabalho na cozinha, mas ele tem muitas obrigações burocráticas também. Ele responde a muita coisa que diz respeito não só a uma comida no padrão, uma comida boa, mas também a uma parte dos negócios, como um controle, como a busca por um padrão e ele acaba sendo cobrado por uma análise de NPS, que é são os feedbacks e assim por diante. Eu costumo dizer que eu não sou uma chefe, né? Porque eu acho que além de você como chefe ter, né, eu não estou chefe, porque além do chefe você ter uma equipe, isso eu tenho, mas para mim o chefe tem que estar na cozinha todos os dias. No comando, efetivo. No comando, né? Não adianta ele estar num escritório e ele não está lá, ele não está no chão de batalha, né? É bem diferente, né? O coronel que ainda vai para a batalha e o que fica lá na central de comando. Normalmente eu não estou mais dentro da cozinha. Por que isso aconteceu? Conforme a minha formação foi se dando, conforme eu montei o primeiro restaurante, que foi o Irajá, como você citou, muito conhecido, etc. Quando eu cheguei no 3º ano, eu já tinha formado muita gente. Eu já tinha um subchefe, que era um subchefe braço direito, eu já tinha 2, 3 pessoas na sequência precisando dessa promoção. E aí veio aquele negócio que foi o seguinte, olha, para essas pessoas não fugirem para o mercado, porque aqui está no teto, a gente precisa abrir outros negócios. Porque não faz sentido você passar 3 anos formando um bom profissional, naqueles seus padrões, etc., e depois perder ele para o restaurante ao lado, porque você não tem uma vaga para ele. E aí foi unir a fome com a vontade de comer. O empreendedorismo, ele é um bichinho que te pica, você acaba tomando atitudes doidas e fica viciado em proporcionar novas experiências, e a gente começou a abrir outros restaurantes. Mas se não tivesse uma mão de obra formada e pronta, a gente não teria partido para o segundo, que foi o Formidável, que existiu durante 7 anos. Aí depois fomos o Cozinha Artagão, depois foi o Azur na Praia e assim por diante, né? E aí conforme essas pessoas iam se formando e o tempo ia passando, eu fui cedendo o meu cargo para elas. Eu fui cedendo o protagonismo para muita gente. E abrindo um novo negócio. Sim, quando eu comecei a ceder o meu protagonismo na cozinha para algumas pessoas, eu digo protagonismo operacional. Na parte de criatividade, muita coisa eu compartilhei a criatividade com subchefes. Você me tirou, desculpa a pergunta, que é exatamente fazer isso. O chefe está nesse comando, né? Você diz que não é chefe, é cozinheiro. Falei, mas a elaboração dos pratos, para quem não sabe, a minha amizade com o Pedro já me permitiu chegar na casa dele, onde estavam todos gargalhados, e ele está sentado na mesa da sala com um caderno escrevendo. Eu falei, o que você está fazendo? Estou preparando pratos. Existe uma ciência nisso, não é só você provar A com B, C com... Né? Pelo que eu vejo, você efetivamente tem uma questão técnica nisso. Você, na realidade, no início da pergunta, já me perguntado sobre vocação, né? Eu comecei a cozinhar em casa com os meus pais com 7 anos de idade. E aquilo, para mim, era muito prazeroso. E, para mim, o que se tornou mais prazeroso ainda, depois que eu comecei efetivamente a ser dono do prato que eu fazia, mesmo em casa, isso é, eu não estava mais ajudando. Quem estava fazendo era o Pedro. O que se tornou mais prazeroso ainda foi ver as pessoas comendo e saindo satisfeitas. Uma coisa vai alimentando a outra, né?
e aí você passa a pensar em comida de uma forma diferente. Né? O que você gosta? Sempre gostei de comer, então ali você vai formando um HD de sabores, de gastronomia, o que funciona para você, o que é o seu gosto. E com a profissão, né, eu sou um agraciado porque eu nunca trabalhei com outra coisa. Meu primeiro emprego, aos 17 anos, foi com gastronomia. E desde então, para sempre. Fiz faculdade, sou formado em hotelaria, eu procurei a faculdade de... Eu te falei isso, salvo engano, tem uma época que você foi morar fora, né, para se especializar. Não, sou formado em hotelaria, busquei a faculdade de hotelaria para ter alguma base que fosse além da própria cozinha em si, porque na minha época que eu fiz faculdade, não existiam ainda esses cursos de gastronomia aqui, né? Como Estácio de Sá, que é a faculdade que tem o curso do Alain Ducasse. Tem uma série de faculdades que que tem o curso de gastronomia. Na minha época não existia. Mas mesmo se existisse, provavelmente eu não iria por esse caminho. Eu iria continuar cozinhando dentro de casa, cozinhando, iniciando cedo no mercado de trabalho como ajudante. E eu comecei assim, praticamente aquela posição que eu contei lá no início. E faria na parte acadêmica algo que me complementasse para ser um chefe, um cozinheiro melhor. Esse foi o meu caminho. Mas conforme você vai seguindo esse caminho, trabalhando em restaurante e curtindo o que você vai fazendo, se você realmente gosta daquilo, tem aquele propósito, a sua vocação ela vai cada vez mais aflorando. E aí a parte de criatividade, a parte de criação de pratos, ela começa a ficar cada vez, digamos, mais simples, né? Criatividade, ela precisa de alimento, de combustível. Então você começa a viver aquilo, você começa a pensar, poxa, e se eu juntar aquilo com isso? Ah, eu comi uma coisa, botei na boca, depois eu provei outra, poxa, ficou um restinho de um gosto. Quando juntou os dois, foi perfeito. Que tal essa combinação? É tal da experiência. Né? Quando você pergunta se existe uma ciência para uma criação de prato, eu não acho que existe uma ciência. Eu acho que cada pessoa faz de um jeito. E muitas vezes, depois que você adquire uma certa experiência, aí eu digo que esse HD de gastronomia no cérebro, você, mesmo antes de testar fisicamente os ingredientes, você consegue, na cabeça, juntar uma coisa com a outra e entender se vai funcionar ou não. 80% das vezes funciona. 20% talvez não. Muitas vezes desses que não funciona, não é porque o sabor não funciona, e sim pela execução daquilo que você imaginou fazer. Então, criação de pratos é tentativa e erro. Né? E ele pode partir de um caderno, sim. Ele pode partir de um acidente dentro da cozinha. Eu tenho um prato que eu faço desde 2003, que é lá o picadinho releitura. Na época só se falava de releitura. Sabe o que é uma releitura? É você fazer algo antigo num formato atual. A gente estava em 2003, gente. 2003, risoto. Todo mundo fazia risoto em todos os cantos. Então, eu trabalhava num restaurante. Eu tinha um risoto bianco. Era um risoto só no vinho branco, parmesão, que era para acompanhar uma carne ensopada. E do outro lado eu tinha um picadinho carioca, que é o picadinho tradicional, picadinho à meia-noite, que é aquela carne refogada com bacon e o molho, banana milanesa, ovo pochê, arroz branco. E aí o cozinheiro ele pegou a colher que estava na carne e de uma maneira atabalhoada colocou na panela do risoto branco. Quando misturou aquelas duas coisas, é óbvio que eu aproveitei a bronca, fez besteira, vamos ter que fazer outro, mas eu vi que ali tinha dado uma bossa, a mistura do molho escuro com o risoto. E dali eu criei esse picadinho, que até hoje eu vendo ele no Irajá Redux, que é um restaurante que a gente tem 4 filiais, Rio de Janeiro Neblon, Rio de Janeiro Barra, Rio Sul e Campinas. É um sucesso, né? É um prato reconfortante, que é um risoto, e ao mesmo tempo ele tem ali a referência aos sabores de um picadinho, né? Quando a gente come picadinho, você não acaba misturando o arroz com a carne? Pois é o que a gente fez ali. Então, essa criação saiu de um acidente, né? E aí eu juntei as coisas uma com a outra. Então, a criatividade vai muito por esse caminho. Só para avisar vocês, a maldade do Pedro, nós estamos gravando agora, são 1h da tarde, e o Pedro está com esse assunto. Eu acho que eu vou abreviar e a gente pode almoçar e volta depois, porque só lembrar do teu picadinho, já estou com água na boca aqui, já não está dando para fazer pergunta. Agora,
Deixa eu dar um salto nisso aqui. Você, como você falou, você já tinha vários restaurantes, era um homem, digamos, um bom nome no mercado, né? No Rio de Janeiro, eu acho que não tem um chefe, e olha que temos bons chefes, lógico, todo mundo sabe disso, mas que você encarna a cara do chefe carioca. Ou, como você diz, do cozinheiro. Pelo seu temperamento, até por onde você tem, tinha um quiosque badaladérrimo na Barra, na praia, que todo mundo ia para lá, o pôr do sol no azul, era aquela coisa, os restaurantes, cada um com uma característica, né? E vem a pandemia. E aí? Como é que você se virou com esses restaurantes todos? Então, vamos lá. A gente começou, a minha experiência obviamente é mais antiga, mas eu falo a partir do momento que eu comecei a empreender, que foi no Irajá, meu primeiro restaurante em que eu fui chefe, sócio, dono, idealizador, obviamente junto com outras pessoas, com meu sócio de sempre, que é o Marcos Werneck, o Quito. Mais na frente tivemos a oportunidade de ter outros sócios e ter gente conosco até hoje, pessoas muito bacanas que fizeram a gente crescer. O que acontece foi que, fazendo um resumo do Irajá até a pandemia, né? Comecei cozinheiro, me tornei chefe para os outros, cheguei num certo momento em que eu, chefe para os outros, já não cabia mais na função de só fazer a comida. Para mim, me incomodava uma série de outras características do restaurante que eu acho que influenciava na experiência final, mas que eu não tinha ingerência. E aí, dali, eu decidi, como próximo passo, empreender, montar o meu restaurante, o qual eu contratasse as pessoas em quem eu acreditava, que estivessem comigo dentro do meu propósito, que tivesse a decoração que eu acreditava que combinava com a minha comida, que tivesse os princípios de morais, inclusive, de gestão de pessoas que eu pudesse traçá-los. E aí fizemos o Irajá. O Irajá foi um sucesso absoluto. Ele foi aberto em 2011, quando a gente tinha uma nova geração, uma camada nova, uma geração nova de chefes aparecendo na cidade, que é a minha geração. São chefes de 40 anos. Eu sou um pouquinho mais velho, já passou um tempo, né? Mas nessa época todo mundo em torno de 30 anos. Que era eu, o Tomás Truagro assumindo o Olamp, era o Rafa Costa e Silva chegando no Brasil depois do seu período fora na Europa, era do Bronze, era essa galera, né? E aí, dentro dessa situação que a gente se encontrava, você falava de chefe de cozinha antes dessa geração, você imaginava um restaurante sisudo, um restaurante num hotel chiquérrimo, um restaurante de toalhas brancas, um restaurante aonde vinha aquele sommelier imetri te olhava de cima para baixo. E inacessível financeiramente para a maioria. Caríssimo, restaurantes mais caros, e o chefe naquela posição lá de quase chefe. Que de soberba, né? Quase que de soberba, exatamente. E aí eu abro Irajá indo num caminho contrário. Eu queria um restaurante que parecesse a sala da minha casa, onde as pessoas podiam comer sentadas num banco, podiam comer na espera, na janela de uma cozinha, numa janela que ficava aberta, né, para o corredor de espera, onde as pessoas podiam dialogar com os cozinheiros, que antigamente estavam escondidos dentro de uma cozinha, dialogar com eles, perguntar: o que você está fazendo? Esse prato é bom. E dali começar uma interação, uma experiência. E um pouco mais acessível, digamos assim. O Irajá sempre foi visto como barato, né? Barato não é, mas dentro da qualificação dos chefes de restaurantes de fine dining. Fine dining é o nome que se dá mundialmente para esse restaurante de experiência, um pouco mais sofisticado, né? E aí, dado que dentro da teoria você tem um ambiente que você não precisa ter certas pompas, você consegue talvez baratear um pouco o seu produto e ser um pouco mais democrático. Então, o Irajá ele explodiu, porque era muito democrático em todos os sentidos, né? E como as pessoas se sentiam no restaurante,
Durante algum tempo a gente não fez reserva, todo mundo era igual, chegou na fila, vai ser atendido quem chegar primeiro, não importa quem você seja. E assim, aliás, sempre foi uma característica do seu restaurante. sempre foi. Também. Depois de um certo tempo a gente começou a fazer reserva, porque a gente julgou que fazer reserva também é democrático. Porque você pega uma pessoa idosa vai pegar uma prioridade. Mas uma prioridade às vezes vai demorar também. Então a gente começou a fazer uma reserva para encaixar, para tentar acomodar todo mundo que quisesse nos prestigiar no restaurante. Então, digamos, o Irajá foi esse fenômeno. Ganhamos todos os prêmios que você pode imaginar, e aí veio esse bichinho do empreendedorismo, começamos a abrir outros restaurantes, né? Eu comecei, de certa maneira, a buscar, a me encontrar o que hoje naquela época, o que me fazia motivar para o trabalho. E aquela motivação inicial que eu falei que eu sentia quando garoto, de fazer um prato, ver as pessoas comendo, a satisfação, aquilo ganhou novos aspectos. Eu passei a me motivar na criação da experiência inteira, não só gastronomia. Dado que, sendo operações, restaurantes oriundos da visualização de um chefe de cozinha, é óbvio que a comida tem que ser em primeiro lugar. E a minha equipe de cozinha tem que ser muito boa. Isso sempre formamos muita gente. Então, para mim, era muito fácil estar escondido numa cozinha fazendo aquilo que para mim era muito fácil. Então, o que eu fiz? Eu transbordei para o salão, né? Eu conheci você, Álvaro, através de amigos. Entretanto, a gente estreitou amizade comigo, te recebendo nos meus salões e conversando com você. Se eu estivesse na cozinha, isso não seria possível. Então, no momento que eu transbordo para outras funções, que é para ver aquela olhada geral no restaurante, contribuir com o serviço, ver se os nossos garçons estão de acordo com os nossos preceitos de hospitalidade, se a coisa está indo no padrão, e isso como um todo, desde um banheiro sujo até a própria comida em si, que tem lá a equipe mais do que bem formada para fazer, a gente acaba que vira uma cadeia, um grupo de restaurantes, daí que surge o Grupo Irajá. Então, pois bem. Aí vem a pandemia. Pois é, eu ia falar, eu acho que tem Então, eu estou falando porque você foi capa de diversos jornais, como o Empreendedor do Ano, o Desafiador, era pois bem, vamos lá. Abrir restaurantes no meio da pandemia. Eu não posso ser mentiroso e dizer que a ideia dos botecos lá do Rainha surgiram na pandemia. Não surgiu na pandemia. Nós tínhamos vários restaurantes. Dentro da nossa teoria de negócios, eu não pensava em replicar nada. Eu queria ter negócios com personalidade individual, mas porém ter vários, porque eu tinha várias coisas que eu tinha desejo. O que justificaria você ter vários restaurantes com diversos nomes. Sim, diversos conceitos. Cada um era um Pedro Artagão. Exatamente. Ali. É uma forma de mostrar faceta. E muitas das coisas que nós criamos eram restaurantes que nós gostaríamos que existisse até a gente fazê-los. Então, eu fiz o Formidável num bistrô francês, super tradicional, as receitas tradicionais. Eu gostaria que existisse, não existia na época. Né? Tinha quem fizesse comida francesa, tinha um outro restaurante, mas como a gente fazia, não tinha. A gente foi buscar fazer o que a gente gostaria que existisse. E o Rainha, ele era um desses projetos. O Rainha, ele surgiu da seguinte maneira. Gustavo Mariatti, meu sócio, amigo de longas datas, fizemos muitas coisas juntos, porque o Gustavo vinha do mercado de eventos e ele me conheceu no MAN, fazendo eventos, ficamos amigos, retomamos nosso contato quando eu fiz o Réveillon do Azur, que era o nosso quiosque. A gente fez 2 Réveillões no Azur, maravilhosos, Réveillões para 2.000 pessoas, sensacional, época muito boa. Nós retomamos com o nosso convívio. Ele tinha um restaurante na Dias Ferreira que ele queria mudar, e ele começou a me propor, vamos mudar, vamos fazer um negócio juntos, poxa, meu ponto lá é bom. E eu já tinha meio que feito de tudo um pouco. Eu falei, a única coisa que falta fazer é aonde eu mais gasto meu dinheiro, é fazer um bar, restaurante, um boteco, que possa desde tomar um chopp, uma caipirinha, até almoçar bem. Porque... E não só isso. A comida que eu gostaria de almoçar, né? Porque tem muitos bares sensacionais que você vai e tem comida muito boa, mas talvez não falasse com o que eu queria comer. Então eu falei, vou criar para mim o bar
para eu frequentar, eu como um espelho de cliente, né? Lembra quando eu falei que eu saí do salão, que eu transbordei o salão? Isso é muito curioso. Por quê? Quando o Irajá fez praticamente 10 anos, eu me dei conta de que eu nunca tinha sentado numa mesa do restaurante. Nunca tinha comido a minha comida na mesa do restaurante. Sério? A mesa do restaurante. Eu só provava o que mandava quando criava o prato, provava indo para o cliente, mas eu nunca sentei e fiz uma experiência. E aí, quando eu saí do salão, que eu passei não só a circular entre os clientes, ver a operação, mas sentar no restaurante, eu percebi que eu fui um idiota durante 10 anos. Porque no momento que você senta e se coloca no lugar do cliente, você passa a ver a sua experiência de uma maneira completamente diferente. E talvez eu tivesse feito isso alguns anos atrás, e eu não fiz, eu tivesse tomado decisões melhores, ou tivesse feito coisas diferentes, ou tivesse evoluído mais rápido. Bom, estamos aqui hoje. Eu falo porque você me falou duas coisas aqui. Eu tenho duas situações com o Pedro que eu acho muito interessante. Quando o Pedro abriu o Princesa, ia numa esquina aqui, né, no Leblon, eu me lembro de ficar do outro lado da rua com o Pedro conversando, e ele olhava e chamava a menina e falou: o banheiro não fui nem buscar. Como é que você sabe? 20 minutos não entrou, eu conheço. Aquela mesa está sem cerveja. Aquele está... Cara, ele conhece essa operação como ninguém. Eu falei, isso é anos de experiência. Né? Eu acho que isso faz a diferença também. Né? Sem dúvida. É o dono com a barriga no balcão. Né? E me lembro disso que ele está falando uma vez no Rainha. A gente estava chegando de uma viagem, eu não lembro o que era, que todo mundo sentou, as crianças, todo mundo comeu, era tarde da noite, chegamos lá, acho que a cozinha fechava 11 horas, a gente já chegou às 10h30, e o Pedro pediu um prato lá para todo mundo. Quando saiu, todo mundo começou a sair, ficou o Pedro e eu do lado, ele chama o Romarinho, né, e fala assim: o molho está faltando um pouquinho de molho, está ótimo, mas falta molho inglês. E eu virei para ele e falei: porra, 10 pratos agora, você vai reclamar do molho inglês? E falando para o gerente dele, tá ótimo, mas a gente tem que ser excelente, porque o ótimo tem um monte. Essa preocupação é que faz a diferença. Com certeza. O céu está nos detalhes, né? Ainda mais, cada vez mais no mercado que amadurece a cada minuto. Mais profissional, né? Mais profissional, com mais... não é concorrente, não, com mais opções, né? E meio que para o mesmo público. Então você tem... O que mantém um lugar longevo? É a excelência e a consistência na excelência. Então não dá para... não, tá ótimo, mas então deixa. Não vou encher o saco agora. Não, eu vou encher o saco, não vou perder a viagem. O padrão passa a ser aquele, né? Exatamente. Agora, me desculpa. Eu ia voltar para a sua pergunta, que a gente desviou, que aí a gente chega na pandemia no Rainha, né? E aí eu desenhei o Rainha após a provocação do Gustavo, desenhamos, eu trouxe a ideia, e um lugar baseado no meu gosto, nas minhas experiências como cliente, em bares e restaurantes. E aí desenhamos o negócio e foi um estouro. Existe aí uma situação de um pouco de coincidência do timing, de sorte, de ser um pós-pandemia, com as pessoas querendo viver algo. Entretanto, já vinha acontecendo em vários nichos, na moda, no design de imóveis, na arquitetura e na gastronomia também, uma coisa meio de resgate, meio nostálgico, de resgate a coisas mais antigas. E eu vim observando, eu sempre tive muito como referência para certas coisas que eu fazia, o que eu vivi, o que eu passei, o que eu comi, o que eu frequentava lá antigamente. E aí, quando a gente fez o Rainha, eu não quis fazer o que muita gente pensa que é. As pessoas pensam que é um bar português. Não é um bar português. É um bar / restaurante de antigamente. Por acaso, antigamente, a maioria dos comerciantes eram portugueses ou espanhóis, e o que eles conheciam como comércio de restaurante, padaria, lanchonete, era azulejar daquela maneira. E os azulejos normalmente tem aquele padrão que é uma coisa tradicional deles, portuguesa. Mas o português abriu uma pizzaria, ia ter azulejo, mas ia ser pizzaria.
Então o Rainha ele não era para ser um restaurante português e não é. Ele por acaso tem bacalhau, ele por acaso tem coisas que podem ser portuguesas. Por quê? Os restaurantes de antigamente que queriam abranger tudo eram de portugueses e teriam também esses itens. Daí o conceito. As pessoas queriam nostalgia, as pessoas queriam ir para a rua, as pessoas talvez quisessem encontrar um bar onde você pudesse comer e beber algo com um padrão muito alto. E aí vem toda a escola de restaurantes de alta gastronomia e de outras operações trazendo aquela atenção para uma coisa que antes talvez não tivesse tanta atenção, que é a comida de bar, a comida da boemia, digamos assim. Daí que surge o Rainha. E com uma qualidade que é essa que a gente estava comentando, né? Surge o Rainha, mas eu estou falando por isso, né? Que eu lembro na época todo mundo falando Pedro é louco, Pedro é louco. E você vai, abre, né? Logo depois abre o outro Rainha do lado, né? Então você vem numa sequência que eu não me lembro exatamente o que, mas me lembro exatamente dessa cena, né? O empreendedor ganhando prêmio em São Paulo, né? O empreendedor do ano, não sei o quê. Você acha que essa visão de mercado, de negócio, isso também é para poucos, certamente, né? Mas você sabia o risco que você estava correndo, e isso era calculado, ou era aquela coisa do que se garante, levanta e vamos lá que isso vai dar certo, se não der... Morre todo mundo afogado no mesmo barquinho. É isso, se não der, morre todo mundo afogado. Óbvio, tudo em se tratando de gastronomia, de hospitalidade, alimentos e bebidas, sempre tem risco. E além de tudo, tem um risco intangível. Sócio meu muito querido, já falei o nome dele, Gustavo, ele fala, se nós fizermos tudo perfeito, o sucesso não é garantido. Mas se nós não fizermos tudo perfeito... o sucesso também o fracasso é garantido, não tem sucesso nenhum. Ou tem coisas que podem dar certo. Então, nada é absolutamente garantido. O que é garantido é que se você tem uma visão, que você percorra e siga a sua visão de maneira implacável. E eu posso dizer que tudo que a gente fez até hoje, tudo que eu fiz até hoje, que eu visualizei, eu gosto muito de visualizar meus negócios, pensar neles acontecendo, e eu fui de maneira implacável na realização deles, até onde desce, né? Muita coisa ficou pelo caminho, acho que as transformações fazem parte, a gente aprende muito, não chamo de fracasso, eu chamo de curva de aprendizado, e mal ou bem hoje, como você falou, existe aí um senso geral de que, em sua maioria, os nossos restaurantes do Grupo Irajá, que hoje é a Life, que é a empresa que a gente se juntou, sendo o Grupo Irajá, existe um selo de qualidade bem diferente. A minha pergunta anterior era exatamente para quase que dar um salto para essa, porque para mim é fantástico, e aí para mim é aqui que a gente efetivamente é o cerne disso tudo. O Brasil fechado, todo mundo quebrando, um alucinado de um chefe vai e abre um botequim antigo, né, dentro dessa sua definição do que seria o Rainha, que já escala para o do lado. Poucos anos depois, 2, 3 anos, né, um fundo de investimento, um banco, enfim, os capitalistas olham para isso como negócio e te propõem um grande negócio. Para mim, isso é um salto não é nem de qualidade de comida, não, de negócio. E, para mim, você teve essa visão quando corre o risco lá atrás. Por isso que eu perguntei, aquele risco era presumido ou vamos embora? Porque acaba esse fundo. Como é que essa passagem, como é que você chegou nisso, de um fundo de investimento olhar para vocês e prestar atenção nisso e querer se associar a vocês? Se é que pode falar, né? Claro, vamos lá. Reservas, cláusulas contratuais, etc. Vamos lá. O que é engraçado é o seguinte, como eu falei mais cedo, a gente sempre quis ter operações diferentes, cada uma com a sua personalidade. Eu nunca acreditei em expansão via mesmas lojas, né? E aí, só que nada melhor como o tempo para te provar que muitas vezes você está errado. Talvez naquele momento em que eu acreditava nisso, nessa expansão individualista de cada coisa diferente, não coubesse eu fazer como eu fiz há pouco tempo.
Então, fazia parte da curva de aprendizado. O que acontece é que quando a gente abre o Rainha, e ele é um sucesso, acontecem duas coisas. Número 1, o Formidable, que é onde é o Princesa, começa, por causa da pandemia, do formato de loja, fechadinho, mais caro, etc., começa a ir mal. E meio que simultâneo a isso, a nossa esquina lá da Dias Ferreira começa a acenar para nós, dizendo que quer passar o ponto. Era uma loja de presente, antiguinha, etc. E a gente pensa o seguinte, olha só, vamos lá. A gente precisa mudar lá o lugar do Formidable. Nos entregou muito durante muitos anos, mas agora o produto não faz mais sentido. O que a gente poderia fazer lá? E aí eu surjo com a ideia de fazer o Princesa, porque o Rainha deu tanto cliente, poxa, a gente podia... E o Rainha, ele foi criado para ser um bar e restaurante antigamente, mas que tivesse um foco mais nos frutos do mar. Porque para você comer frutos do mar no Rio de Janeiro, num pós-praia, não tem muita opção, né? Os restaurantes de frutos do mar são vistos como mais chiques, mais caros, tem excelentes no Rio, mas não daquela maneira democrática ali. Então ele fica com um cardápio muito limitado dentro da temática dele. O que abre para mim um espaço dizendo o seguinte, olha, tem tanta coisa do universo, dos restaurantes antigos, dos botequins, que eu gosto de comer, que eu gostaria de fazer à minha maneira, que a gente pode fazer um spin-off, fazer um filhote do Rainha, uma princesa, com esses produtos. E foi daí que surgiu o Princesa. Explodiu o fenômeno, melhor piemontese do Rio de Janeiro, piemontese, filé piemontese, criado carioca, no La Mole, que faz parte daqueles pratos que vivem no coração do carioca, né? Quis fazer uma comida por esse caminho. E a outra coincidência é que na história do ponto ao lado, aquilo ali foi sobrevivência. Olha, estamos indo muito bem aqui, vagou um ponto ao lado. Os outros comerciantes de bares passam a olhar para cá querendo vir para cá, para ser concorrente, para encampar uma concorrência. Vamos pegar esse ponto, fazer uma expansão para não ter ao nosso lado aqui alguém fazendo bagunça e brigando para pegar nossos clientes. É isso. De repente a gente já tinha 3 praticamente negócios iguais, parecidos. São Paulo. Veio São Paulo. São Paulo, eu sempre tive clientes de São Paulo. Irajá, Formidable, etc. Azul. E aí o pessoal fala, poxa, monta algo em São Paulo. A gente vai e cria o Rainha. Produto democrático, de fácil entrada, chopp bem tirado. Que é o bar antigão. Que é o bar moda antiga. Pô, vamos montar um Rainha em São Paulo então. Surgiu uma oportunidade, vamos para São Paulo, montamos. Beleza. Aí acontece o seguinte, né? Aí a gente está já vivendo uma nova onda, né? Passamos 10 anos, 11 anos fazendo uma série de operações, estamos transformando elas, né, em operações que agora fazem mais sentido para a gente, mais sentido para o mercado que a gente vive no pós-pandemia, o tipo de consumo que um pós-pandemia traz, que é somente desse lugar mais democrático, de porta aberta, comida mais simples. E aí o meu sócio Gustavo também inicia uma conversa com, hoje, meu sócio Flávio Saraíba, que representava a Life aqui no Rio. Ele tomava conta dos Boa Praça, dos bares Boa Praça. A gente começa uma conversa, não estamos falando de um fundo, tá? Estamos falando de uma empresa chamada Life, que é uma empresa que até a gente entrar tinha 50 operações entre bares e restaurantes, ok? E aí começa a conversar conosco, fala assim, olha, a gente tem uma série de sinergias e fora isso, a gente tem um encaixe muito perfeito. Vocês são muito conhecidos pelo padrão de qualidade, pelo serviço e hospitalidade, e nós aprendemos a fazer expansão, a crescer, a fazer lojas novas rápido, a fazer a parte financeira de uma maneira com um olhar diferente. Pô, vamos começar a pensar aí num casamento? A gente que vinha há 12 anos empreendendo sozinho, sem capitalista, né? Eu tive dois capitalistas lá atrás que saíram. Uma saiu, eu comprei no Irajá, depois de 3 anos. Aí entrou um outro
Esse outro botou dinheiro no início, uma merreca, e passou a viver no nosso crescimento, que foi um crescimento, os investimentos feitos com o próprio capital de giro da empresa. Ele nunca mais aportou praticamente nada, salvo algumas coisinhas. Eu falei, olha, poxa, vamos tirar essa mochila das nossas costas. Então, como o acordo dos nossos sócios foi, a gente precisa crescer, principalmente fora daqui, porque a gente já chegou num tamanho que o risco é perigoso. Então, a gente precisa ter um portfólio de negócios complementar. O que eu quero dizer com isso? Isso era uma análise que foi se construindo. Olha, se eu tenho negócios no Rio, eu tenho negócios de bar que funcionam à noite e de dia, na pós-praia, o que acontece se chover? Né? E o que acontece se, de repente, estiver no inverno? Vento. Vai todo mundo para o shopping. Então, temos que ter negócio no shopping. Uma coisa vai complementando a outra. Mesma coisa. Se no Rio entra numa crise qualquer, nós sabemos quais são os flagelos da nossa cidade, né? Estamos falando de criminalidade. Poxa, e a gente tem 10 restaurantes também em São Paulo, uma coisa equilibra a outra. Então a gente precisa crescer. E crescer fora do Rio, pra gente é muito difícil, porque a gente não conhece. Então o encaixe com a Life, ele se torna muito praticamente visível. E aí a gente passa 3 anos, praticamente 3 anos, 2 anos numa negociação e faz essa operação dessa fusão. Tá? Ah, mas você vendeu para o fundo da XP? Não, não é isso. Aí vamos falar da história da Life. A história da Life é o seguinte: a Life começou montando bares em São Paulo, ok? Bares muito conhecidos. Então, um bar chamado Tatu Bola, que sempre foi um dos mais procurados e acabou que expandiu para vários estados, e dentro da cidade, do estado de São Paulo tem várias lojas. Depois eles criaram Boa Praça e assim por diante. E são muito maiores em São Paulo do que aqui no Rio. Um pouquinho antes da pandemia, eles iniciaram uma negociação que foi a seguinte. A negociação foi comprar o Nino, que era um restaurante criado pelo chefe Rodolfo de Santos, muito, muito popular. O trabalho que o Rodolfo criou, ele abriu uma porta para um novo tipo de comida italiana em São Paulo, que é uma comida italiana muito simples, muito à risca de como seria na Itália, que não tem muita firula, num ambiente jovial, descontraído, com preços acessíveis. O Nino explodiu, não preciso falar de Nino aqui, todo mundo sabe, fez seus filhotes, da Marino, etc. O Rodolfo chegou a abrir 10, 12 marcas diferentes, talvez também uma curva de aprendizado dele, para não chamar de erro, igual a gente também fez. E aí, num determinado momento que a pandemia chegou, ele fez, não sei se foi por uma questão de caixa ou o que foi, nunca fui a fundo, ele fez uma fusão com a Life, antes só dos botecos. Mesma operação que a gente fez. Se juntaram. E a Life trouxe para o Rodolfo e para o Nino toda aquela experiência de administrativa e de expansão. Isso foi o que aconteceu. Logo em seguida, a XP tinha um fundo de private equity, que é um fundo que investe em negócios da economia tradicional, ok? E procurava teses na economia tradicional. Então eles foram lá e entraram de sócios numa empresa de clínicas de estética populares. Entraram de sócios numa empresa de academias, não sei o quê. Eles foram procurando teses de negócios da economia tradicional e se esbarraram com a Life como, dentro do mercado de bares e restaurantes, a empresa mais estruturada e com mais dados, mais pronta para receber um investimento de um fundo como esse. Na verdade, não sei querer te interromper, mas como diria o Jô Soares já interrompendo, quer dizer, essa qualidade que você empenhou ao restaurante, não sei o quê, ela se transforma em quantidade, né? Tô falando, de qualidade em massa, né? Você começou a abrir um restaurante de outro. O que eu acho impressionante nessa história, não só o teu começo lá, mas essa virada agora. Então, que você chama um sistema financeiro, né? Não, Capital, e falar, uau, isso virou um grande negócio.
para quem lá atrás queria ser feliz com restaurante, isso é de uma escala assim vamos absurda, lá. né? Então, voltando, e eu já respondo sua pergunta. E aí, o que acontece? A XP vai, através desse fundo de Private Equity, o fundo de Private Equity, e resolve investir na Life. Quando esse dinheiro entra, tá, isso é antes da gente se juntar. Quando esse dinheiro entra, o que a Life faz? Eu vou acelerar a minha expansão, ok? Só que chega uma hora que a sua expansão, a não ser que você crie marcas novas, ela atinge um teto. Você só consegue ter tantos ninos, só consegue ter tantos tatu-bola. E aí inicia-se a conversa com o Grupo Irajá, porque a gente tem um portfólio de marcas que são renomadas, a gente tem uma chancela de uma qualidade de produto. Então, comprar já uma operação pronta, muitas vezes é muito mais rápido do que você acelerar. Dado que está com dinheiro no bolso, do zero, alguns negócios novos. E aí a gente entrou, fizemos a negociação, e aí, dentro do que era a nossa vontade inicial, começamos a abrir restaurantes fora do Rio, com o know-how da Life para isso. Aí você me pergunta todas assim... as marcas? A gente tem hoje... do guarda-chuva do Rainha, temos fora do Rio... 1, 2, 3... 4 São Paulo capital, 5 eu quero também. 5 com Campinas, 6 em Goiânia. Estamos em obra em Minas, temos também um Princesa em São Paulo e temos também um Irajá Redux em Campinas, tá? E essa opção é sua. Eu estou falando o seguinte, porque o Rainha é uma coisa, o Redux já é outro, né? Cada um tem um perfil. O que acontece? Exatamente, a gente tem lá uma... É a sua sensibilidade que fala, vamos abrir esse uma prateleira de produtos. A gente assim, vamos para tal cidade? Qual produto que a gente acha que encaixa nessa cidade? Encaixa um boteco? Encaixa 2 botecos? Encaixa uma comida contemporânea, que é o Irajá Redux? Encaixa uma comida italiana sofisticada, que é um Damarino? Não, encaixa uma comida italiana um pouco mais popular, aí é o Nineto. Então a gente já passou a ter uma prateleira de muitas opções para ir para o Brasil afora. Em vez de fazer igual um Madeiro, que tem 200, 300 madeiros iguais, a gente vai ter 200, 300 restaurantes diferentes. O que para mim... Aí você pergunta, poxa, aí vem um capitalista, o que volta para mim quando eu olho para dentro? Ele volta no seguinte, olha, eu sempre falei em ser democrático, não falei em ser democrático. Eu nunca seria democrático se eu continuasse sendo chefe no Irajá, atendendo 50 pessoas por noite, cobrando R$400. Mas eu sou democrático tendo um Rainha em Campinas. Por quê? Porque eu não estou possibilitando apenas para o cara ter que comprar uma passagem, vir ficar na zona sul do Rio, porque normalmente quem está longe não vai vir, para ir no Rainha da Dias Ferreira. Não, estou levando isso para ele. Para mim isso é democrático também. Eu estou colocando uma operação no shopping center, falando de shopping center, mas como é que você bota no shopping center? Shopping centers são mais populares. Exatamente. Eu quero que o público do shopping passe a conhecer o produto que ele tem na rua. Então eu vou levar para o shopping também. Porque ali é uma primeira entrada do cliente para conhecer o seu cardápio. Porque no shopping ele tá lá passeando, ele vê, puxa, que loja bonita. Deixa eu ver isso. Filé Piemontese, Princesa. Muito tempo que eu não como esse prato. Vou entrar aqui. Então, mal ou bem, é você conseguir espalhar né, as suas experiências Brasil afora. E hoje é o que a gente faz, hoje é o que eu faço. Então, lá atrás, o chefe... Eu assino os cardápios de todos os restaurantes que eu criei. Eu assino o cardápio, eu implementei uma mudança no Boteco Boa Praça. Está implementando uma mudança nos cardápios dos botecos, dos bares Tatu Bola, em São Paulo. Já mudamos o buffet de almoço, que é um buffet muito gostoso de almoço. De dia é um buffet, um Tatu Bola em São Paulo. De dia é um buffet excelente. E à noite vira bar, happy hour, com petisco, etc. Já mexemos também. E aí eu fico, de uma maneira muito estratégica, analisando nossos produtos,
me reunindo com as equipes, espalhando nossos colaboradores para onde cada um precisa ir. O meu trabalho hoje ele passou lá digamos, do cozinheiro para um estrategista, digamos assim, né? Eu brinco que eu já fui o artilheiro fazendo gol, já fui o capitão do time um pouco mais atrás, já fui o técnico e hoje eu sou meio cartola. Mas também já foi o boleiro, já foi o coisa, porque lá Com atrás certeza. foi varrer. Pois é, eu acho que isso é que dá grandiosidade, né? Isso é que dá segurança, como as grandes empresas, né? Filho do dono da empresa não trabalha na empresa, trabalha na empresa do amigo. A hora que ficar grande, que chegar diretor, volta para a empresa do pai. Tem que ralar e aprender sem proteção. Eu acho que você fez essa... E o Felipe, nosso diretor, digamos, geral, etc, inclusive troca a nossa água, que ele faz tudo aqui. Ele está avisando que o nosso tempo está acabando. Eu vejo, né, as pessoas te questionando, eu fico com essa dúvida. Como é que você mantém a qualidade disso tudo? Porque uma coisa, aquilo que a gente está falando no princípio, é o Pedro Artagão dentro do restaurante, que ele está vendo tudo. E é impressionante esse teu controle. Quando você tem rede, formar a equipe, essa equipe que te substitua com esse olhar, com essa competência, isso é um trabalho, para mim, tão complicado quanto você saber que restaurante você vai botar em que praça, né? Como é que você controla? Como é que você mantém isso? Isso é o mais complicado de tudo. Não é? Com certeza. Na realidade, esse é um desafio. Isso é engraçado, porque o preconceito das pessoas é o seguinte, vamos lá. Antes de eu fazer a fusão, era assim, eles vão abrir mais um restaurante em tal lugar. A qualidade vai cair. Né? As pessoas viam, né, o dono de restaurante abrindo outras operações sempre de uma maneira muito pejorativa. Só que eu já saí da cozinha tem bastante tempo, exatamente para poder fazer isso, para desvincular esse psicológico de a qualidade está porque eu estou ali, né? É o contrário. E aí eu brincava e falava assim, ninguém reclama quando abre mais uma farmácia ou mais a loja que você gosta de comprar roupa, né? Você vai no Shopping Leblon, tem uma loja que você costuma comprar. No Rio Design tem igual também. Não, do lado tem igual também. E aí, né? E aí o que acontece? É porque o restaurante tem essa tua delicadeza. Tu que eu falo do chefe. Então, mas aí vamos lá. Se a gente tem um propósito de proporcionar as experiências e se a gente lá de trás começou a montar negócios porque tinham pessoas precisando crescer, formadas, precisando de um emprego para exercer aquelas funções de liderança, o meu papel é proporcionar para elas esse lugar. E aí, você me pergunta, como é que a qualidade continua? É óbvio que, pontualmente, alguma coisa pode perder a qualidade. Coisas acontecem. Né? A gente atende 90 mil pessoas por mês. Se 1% der problema, são 9 mil pessoas por mês. Imagina, 9 mil dividido em 30 operações, alguém vai comer mal. Algum problema vai dar. Peraí que eu fiz as contas erradas, são 900. É 900, como eu falei. Só que você me cortou, mas eu não sou tão bom de matemática, eu aceitei. Também, eu fui depois que eu Então, o que eu te digo? Em sua maioria, né, funcionário, colaborador feliz proporciona boa experiência. Colaborador feliz, colaborador que acredita na empresa pela qual ele trabalha, ele realiza hospitalidade genuína, né? Ele tem ali na mão dele uma ferramenta, que é um produto que ele sabe que é bem feito, que quando ele recomenda para o cliente elogia e sai feliz, aquilo preenche ele e por acaso ele ganha dinheiro com aquilo, né? Então, o nosso trabalho hoje não é só formar a mão de obra, dar um plano de carreira para o cara estar ali visualizando um crescimento, empolgado em vir todo dia lutar a luta dele, né? A gente tem que estar sempre ali cuidando, tomando as decisões corretas para que eles carreguem o nosso nome, né? Não só o garçom, como o cozinheiro, como o chefe. Também, né? Aquilo que você falou no princípio da entrevista, você é certeza. Dono, você tem que ter a visão de comércio aqui dentro também. Eles têm que ter o senso de propriedade, né? Pertencimento. Né? Pertencimento, né? Eles têm que cuidar como se fosse deles. Que queira ou não queira, né? É o teu emprego, você vai ali, passa muito tempo ali, é a tua ferramenta de possibilidade de crescimento. Eles também vêm juntos, né? Eles também vão crescer. Isso aí não tem outra opção.
é muito melhor você promover alguém que vem na estrada com você do que contratar alguém que foi formado por outra pessoa, que vem com vícios da outra pessoa, né? Então, eu digo, normalmente, expansão, ela é praticamente baseada na sua mão de obra. Você tem mão de obra? Dá para expandir. Aí sim você vai ver se tem dinheiro, aí sim você vai ver se o lugar é bom, aí sim vai ver qual produto vai botar, mas em primeiro lugar vem as pessoas. Essa sua preocupação como gestor é uma das principais. Essa é a minha preocupação número 1. Maior, né? Hoje é número 1. É, né? Número 1. É. E durante muito tempo eu percebi que tinha se tornado, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Se você está preocupado com formar a equipe, né? O seu colaborador desde o início, você pode ter certeza que a tua comida vai estar boa. A cozinha vai estar limpa, o banheiro vai estar limpo. Se a pessoa está bem cuidada, vai estar. Pode ser que a cada 50 uma pessoa esteja ali não esteja afim. Por mais que esteja mal, bem cuidada, não está afim. Beleza, você vai e troca. Vai ter alguém querendo estar, né? Então, para mim, é muito por aí. Agora, nosso tempo está aqui estourado. Para a gente encerrar aqui, aliás, eu lembrei depois, tem mais umazinha, mas para encerrar, para onde estamos indo? Para onde esse mercado está indo? Para onde você está indo? Sabe, essas coisas assim? Porque eu acho que o mundo está numa evolução, numa efervescência muito grande. E na tua área, na tua expertise, na tua vivência, na sua história de sucesso, para onde é que você acha que isso tudo está indo? Na sua área de atuação no mercado e... Essa pergunta é a pergunta de... $1 milhão. $1 milhão, né? Eu não sei para onde está indo, eu sei para onde eu estou olhando. Eu estou olhando para... Vai parecer piegas, né? Mas quando eu penso em para onde as coisas vão indo, eu penso naqueles negócios que vão muito bem e eu penso assim, por que ele vai muito bem? Tô falando do meu ramo, né? E aí muitas vezes você vê que estão ali há 20 anos com consistência, com os mesmos colaboradores, todo mundo feliz. Então, eu gostaria de poder, aos poucos, ir consertando qualquer erro que a gente, como empresa, realize, porque óbvio que temos erros o tempo todo, e que a gente continue formando, cuidando dos nossos negócios de maneira que daqui a 20 anos eles estejam lá em pé. Né? Não só apenas trocar, como eu já vi outras vezes, de trocar uma marca da porta e botar um produto novo. Né? Sob nova direção, aquelas coisas. Porque eu acho que eu gostaria de, lá no futuro, ser visto como aquela pessoa que talvez fez algo que dura 20 anos. E se dura 20 anos é porque tá bom para todo mundo. Isso, para mim, você só consegue através da consistência do dia a dia. Né? Podem vir novidades, podem vir tendências. Cara, todo mundo, o cliente vai lá, ele vai experimentar. Mas se você tiver qualidade, ele volta. Não tem jeito. A gente percebe isso. Então, daqui a 20 anos eu quero estar no mesmo lugar. Mas com as coisas lá sólidas, que já tenham se tornado tradicionais. Lembra que o primeiro bar, inspirado no restaurante antigamente, quem sabe um dia a gente vai ser o antigamente e com qualidade, né? É isso. Eu, há pouco tempo, para fechar, eu vi um filme ou qualquer coisa assim, não lembro, em que o cara dizia que eu desejo que no futuro, quando meu filho lembre das histórias dele, né, dê gargalhada e morra de saudade de tudo que eu, como pai, participei disso. Né? E a minha pergunta, o Pedro tem 2 filhas, Teodora e Miranda, que eu tenho como minha neta, apesar do protesto dele, mas elas gostam mais de mim do que dele, eu não posso fazer nada. E eu pergunto, a Teodora e a Miranda daqui a 20 anos vão olhar para trás, você tem essa certeza, falar, meu pai era foda. Com certeza. Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu tenho todos os meus passos e tudo que eu faço de consciência absolutamente limpíssima.
e da melhor forma possível. Eu acho que uma grande liberdade da vida é quando você aceita que às vezes você não vai conseguir fazer o perfeito, isso é pessoal, trabalho, etc., mas que você fez o seu melhor, né? E isso independente da crítica. Independente do resultado. Todos terão, que elas terão certeza de que ele fez o melhor. É isso. Maior orgulho, né? Pedro, obrigado. Eu, em nome do Expresso Jurídico, meu, do Felipe, todo mundo que está aqui por trás, eu quero te agradecer esse tempo e lembrar que estamos na hora do almoço, como eu disse. O Pedro só falou de comida gostosa. Eu espero que ele me convide para almoçar depois da gravação. Com certeza. O melhor tempero para a comida é a fome. E para todo mundo aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham adorado esse bate-papo. Em breve estaremos aqui novamente. Obrigado a todo mundo.